Olá, seja bem-vindo ao EduCast, um podcast idealizado com o objetivo de apresentar conteúdos relacionados à gestão de projetos. Esse podcast foi idealizado pelo LARC, Laboratório de Arquiteturas e Redes de Computadores da USP, e será apresentado pelo Eduardo Teruya e por mim, Rosângela Marquezon. Esperamos que você goste do conteúdo. Um abraço. Olá, Edu, tudo bem com você? Tudo bem, Rosângela? E você? Tudo jóia. Hoje mais um episódio, do EduCast, dando continuidade também ao tema que nós abordamos no último episódio, que foi sobre Triângulo de Ferro. Eu acho imponente, esse nome. Você pode relembrar para a gente um pouco, antes de nós falarmos do tema de hoje, o que vem a ser esse Triângulo de Ferro? Sim, claro. Importante essa questão do triângulo de ferro, ou trinômio sagrado do gerenciamento de projetos, né? Ou, enfim, as restrições triplas, né? Que envolvem aí escopo, prazos e recursos, né? Principalmente custos de um projeto. Então, isso forma um triângulo, né? Ou pelas arestas ou pelos vértices, mas de qualquer forma mostra a interdependência dessas três dimensões de um projeto. Então a gente falou sobre isso, né, que é o início. Esse modelo, ele é um modelo clássico, talvez o que primeiro a gente aprende em gestão de projetos, mas que depois você percebe que não é suficiente para capturar toda a realidade. Então a gente falou que é importante conhecer, é importante saber a sua relevância, como modelo mental pode ser utilizado de uma forma muito rápida. A gente deu alguns exemplos, né, de viagem e tudo mais, mas que faltam elementos ali justamente que precisam ser considerados como riscos, como, enfim, a questão da qualidade, a questão, as outras dimensões, né, da gestão de projetos todas que precisam ser consideradas e que a própria discussão a gente foi conversando e foi observando isso, né, pelos exemplos aí que não era suficiente só três dimensões, mas que de uma certa forma eu terminei falando que a gente precisa ter humildade para poder aprender com as coisas lá do início e não simplesmente ignorar, falar isso aí já era, né? Então é um modelo ultrapassado. Mas eu mostrei também como isso de alguma forma pode nos guiar, assim, a grosso modo, né? São as três dimensões bem relevantes num projeto. A gente não pode deixar de considerar dessa forma, né? Então foi isso que a gente conversou, né, naquela ocasião. Perfeito. Ficou bem claro assim, para mim naquele episódio o quanto eles formam a base de inúmeras outras dimensões, né, que temos que também considerar dentro da gestão de projetos. Uhum. Obrigada por esse resumo aí, já ajudou bem. E em relação, dando continuidade a esse tema também, você havia me informado que um tópico que também é importante estudar desde o início, também no contexto de gestão de projetos, é sobre o caminho crítico. Então, nós separamos esse tópico específico aqui para hoje. Qual que é a relação, de caminho crítico com o triângulo de ferro que você acabou de mencionar? Sim. Bom, existe um racional por trás até se chegar no caminho crítico, né? Que, de forma geral, respondendo assim, de bate-pronto, né? O que é o caminho crítico? O famoso caminho crítico é o caminho de maior duração de atividades encadeadas em um projeto, né? Então, obviamente, nós estamos falando aqui de uma abordagem que talvez seja mais clássica, tradicional, enfim, que o pessoal de ágil fala, não, isso aí já não serve mais para a gente e tudo mais, né? Mas, assim como o triângulo de ferro, o caminho crítico é um conceito que pode ajudar, inclusive, praticantes de métodos ágeis, né? Porque, no final das contas, o que significa isso, né? Como a gente chega no caminho crítico? Em primeiro lugar, você define no planejamento, seja ágil ou não, as atividades. Você vai lá, vai elencar as atividades que precisam ser feitas ou no sprint ou no projeto todo, se essa for a abordagem, né?
Uma vez que você fez esse levantamento e você tem todas as atividades, você pode fazer a estimativa de recursos que você vai precisar, enfim, em termos de prazo ou recursos financeiros ou recursos humanos, enfim, para poder executar cada uma dessas atividades. É claro que essas atividades elas vão ter intrinsecamente uma dependência entre elas, ou seja, você precisa fazer primeiro a atividade A, depois a B, depois a C. Então existe aí uma sequência, né? Existe, portanto, aí uma dependência. Olha, eu só posso fazer B se eu tiver terminado A. E assim por diante, né? Então, essa dependência, você vai perceber que ela vai acontecer em vários ramos do projeto, entre várias atividades, né? Então, o conceito de caminho crítico é justamente, assim, de uma forma mais técnica, é aquela em que essa cadeia de atividades, vamos imaginar A, B e C, né? Você não tem folga de prazo entre elas. Você programou a atividade A para acontecer absolutamente seguida da B e em seguida a C. Né? Então, não há folga entre essas atividades, no tempo, né? Vamos colocar isso no tempo. Entendi. Então, essa sequência de atividades encadeadas e que a folga ela é igual a zero, a folga no tempo é igual a zero, você tem que terminar uma e já começar outra, né? Então, esse é o caminho crítico de um projeto, ou seja, o caminho de maior duração, sendo que as folgas elas são iguais a zero, né, em toda a cadeia. O que isso representa de uma forma mais simplificada para nós? Ora, significa que se eu quero reduzir o prazo total do projeto ou do sprint, eu preciso trabalhar nessa cadeia de atividades, porque ela é de maior duração. Eu posso ter outras cadeias em paralelo, mas que, perceba, né, eu posso começar uma atividade, por exemplo, D, depois eu posso ter uma folga aí de 2 dias, e aí eu começo a atividade E, e depois eu tenho uma folga de mais um dia, eu começo a atividade F. Então você percebe que no tempo essas atividades elas podem até digamos assim, terminar, né, no mesmo prazo das minhas atividades A, B e C, só que existe folga entre elas, ou seja, não é uma sequência em que eu poderia, digamos assim, se eu quiser encurtar o tempo total do projeto, trabalhar nessas atividades para trazê-las, né, eu não conseguiria ter ganho de término do projeto ou execução total. Então, O o ganho caminho seria bem menor, né? Sim, é que no final das contas, vamos imaginar que nesse meu exemplo, a atividade D, né, depois de 2 dias eu começo a atividade E, e depois de um dia eu começo a atividade F, certo? Então, nesse meu exemplo, eu posso trazer a atividade E para logo depois que eu termino a atividade D? Posso. O que eu ganho? Eu ganho 2 dias. Eu posso trazer a atividade F para logo depois que eu terminar a atividade E? Posso, eu ganho mais um dia. Então, nessa cadeia, se eu compactar tudo, eu ganho 3 dias ao final. Né? Agora, Certo. não podemos nos esquecer que essa sequência, vocês tentem imaginar aí, né, ela está acontecendo em paralelo com A, B e C, que não tem folga. Né? E Entendi. ela já Uhum. ocupa o maior prazo possível. Então, o que eu estou dizendo é que você pode trabalhar nessas outras sequências do projeto, mas se você não trabalhar em A, B e C, para você reduzir, não é reduzir o tempo de execução dessas atividades, para que você ganhe. Né? Então, você não vai conseguir diminuir o tempo total de execução daquele sprint, daquele projeto, porque essa sequência é a de maior duração, né, no tempo de todo o projeto. Todas as outras são paralelas e são menores. Você consegue trabalhar, mas você não encurta o prazo do projeto. Por quê? Porque esse é o caminho crítico, ou seja, o próprio nome já diz, né? Existe uma Sim. criticidade nesse caminho, nessa sequência de atividades, que faz com que todo o projeto fique preso ao final, o final do projeto fique preso ao final da execução da atividade C. Porque você Entendi.
entendeu? Então, Você vamos poderia ter imaginar. terminado todas as outras, né, em Exato, pouquíssimo tempo que não teria o impacto, né, de redução. exatamente, Entendi. exatamente. Então, por que que essa análise ela é importante? Porque muitas vezes nós precisamos priorizar. Você precisa escolher um caminho a outro, uma sequência a outra, uma funcionalidade a outra, né? E existindo essa dependência, você percebe que você não vai conseguir, se você precisar fazer uma avaliação para entregar antes, né, do que foi combinado, por algum motivo, né, uma exigência legal ou uma necessidade do cliente, enfim, qualquer demanda desse tipo, você não vai conseguir antecipar a entrega se você não atacar essa sequência do caminho crítico, né? E, então, esse é o primeiro conceito importante que a gente tem decorrente de algumas. Primeiro, né, esse é um conceito clássico e relativamente básico de gestão de projetos. Né? Então, quando a gente fala de gestão de projetos, a gente mostra como que planeja e tudo mais. Então, na fase de planejamento é que você detecta o caminho crítico e você fica observando esse caminho crítico, né? Para ver se não há alterações, porque pode haver uma mudança de dependência, isso é absolutamente normal, né? Então, Sim. esse conceito ele é um conceito fundamental, porque ajuda não tanto na questão do planejamento em si, porque lá você identifica, mas é na gestão, na execução do projeto propriamente dito, aí você fala assim, poxa, se eu precisar encurtar, eu preciso trabalhar nessas atividades. Podemos dizer que o caminho crítico são as atividades que merecem maior atenção no Olha, projeto. elas merecem uma atenção, sim. Uh, Às vezes o caminho crítico, normalmente, né, é claro, não é uma assim uma regra, né? Pode acontecer que as atividades do caminho crítico sejam as mais importantes para o projeto, pode ser que não, pode ser que simplesmente Entendi. sejam atividades longas, trabalhosas, elas às vezes não são complexas, Ah, mas elas entendi. são muito exige tempo para executar, né? Então foi estimado ali um prazo X, e aí tem várias formas de fazer essa estimativa de prazo. Então é uma estimativa, né? Não é assim algo que realmente vai, mas é um ponto de partida. Então você precisa considerar isso na hora que você vai tanto planejar quanto executar. Então pode ser que seja, sim, complexo. E aí, respondendo a sua pergunta, é assim: então quando que eu olho para o caminho crítico? Quando você precisa efetivamente encurtar a entrega. Você pode estar observando outros ramos que existe uma complexidade maior, talvez, né, mas efetivamente não é o caminho crítico, né? Entendi. Entendi. Então, eu estava pensando se ela estava relacionada também à questão, por exemplo, de escopo, a questão de preço, e não, né? O caminho crítico está diretamente relacionado à questão de tempo mesmo. É, exato, exato. É uma Entendi. questão de dependência entre atividades, essa precedência que eu não consigo fazer algo sem o resultado da atividade anterior, né? Então isso me trava. Existem formas, óbvio, né, de você tentar contornar isso, né? Acho que talvez a gente pode falar sobre isso um pouco, né? Certo. E uma das partes que eu mais gosto assim, do papo com você, e acho que ajuda bastante quem está ouvindo também. Consegue fazer uma analogia desse caminho crítico Uhum. nas nossas atividades do dia a dia? Assim, eu acho que é, relativamente, se a gente for tomar como nosso exemplo aqui, sempre é o exemplo da viagem, né? Ou se não, Sim, um outro exemplo aí que você possa fazer, né? É, a viagem você tem ali, quando você planeja, um roteiro que você vai fazer ali vários passeios, e esses passeios talvez você dependa, né? Inclusive saindo de um ponto, vamos imaginar que você vai para o exterior, e aí você fala assim, olha, eu vou passar nessa cidade A, depois, e aí vou ver todos os pontos aqui, depois eu vou para a cidade B e depois para a cidade C. Então quando você vai comprar
a sua passagem, meio que você planeja isso já nessa sequência. Então, perceba que você já fez ali um certo um planejamento que estima, né, quando que você vai estar em cada lugar, cada cidade. E aí você comprou ali, obviamente, as passagens, ou já reservou esses voos, ou trem, ou seja lá o que for, carro, né? Sim. Então, imagina que você tenha que, você pode, nesse caso, né, qual que é o seu caminho crítico? O seu caminho crítico é justamente essa sequência que foi imposta pelo próprio planejamento que você fez, de sequência de cidades que você vai visitar. Então, no fundo, esse é o caminho crítico, né? Se outra pessoa for fazer o mesmo passeio que você, né, ela pode, talvez, visitar outros lugares, não com essa restrição, né, que você se impôs. Ela pode, por exemplo, colocar ali umas folguinhas, pode fazer o mesmo roteiro, mas ela pode colocar umas folgas, ela pode não necessariamente ter ali essa exigência, né, de ficar tantos dias em cada um daqueles lugares, né? Ela pode ir de carro, e aí viaja a hora que quiser, pode ficar mais dias num lugar ou em outro, pode Sim. sair e voltar antes, porque ela não se comprometeu efetivamente, né, com aqueles prazos. E você não, se você quiser, você vai ter que talvez remarcar. Então, se você quiser mexer na duração da sua viagem, você vai ter que antecipar, né, algum voo, talvez abrir mão de visitar alguma cidade ou qualquer coisa assim. Então, perceba que eu não estou falando exatamente assim, você com as suas atividades, porque numa viagem você já programa talvez essa sequência maior, mas você em comparação com outra pessoa que vai fazer o mesmo roteiro, né? Entendi. Você, na hora que fez o planejamento, preferiu fazer desse jeito, e perceba que é uma opção, né? Fazer esse encadeamento. Assim como num projeto, é uma opção fazer aquele encadeamento. É óbvio que esse encadeamento é uma opção, muitas vezes, gerada pela avaliação técnica. Você fala assim, não, mas não dá para eu fazer a atividade B sem ter o resultado de A. Então, Pois aí que é. tá. Será que não dá mesmo? Ou será que eu posso, de repente, tentar simular os resultados de A para começar a atividade B antes? Entendeu? Simular. É. Será que eu posso tentar fazer alguma coisa assim, olha, em paralelo? Será que eu posso paralelizar? Essa é uma possibilidade? É, né? Num projeto de sistema, talvez, eu posso fazer isso. Se for muito crítico, você fala assim, mas como é que eu pego dependências e como que eu faço isso de forma paralela, né? Que tira do sequencial e começa a paralelizar. Ora, eu vou efetivamente avaliar qual é o grau de risco de fazer isso. Novamente aí aparece o risco, né? E Sempre. eu posso sim, né? Como eu disse, simular dados de saída de um resultado que o A teria que me entregar, mas aí eu já começo a fazer B, né? Entendi. Eu posso ter um retrabalho? Posso, é um risco, mas eu também já estou trabalhando na atividade, eu já comecei a alocar recursos ali, né? Eu Eu, posso ficar de braços cruzados esperando chegar aqui o A, resultado de A? Posso, é uma opção. sim. Acredito que principalmente quando você trabalha com uma equipe, né, diversificada, onde cada um vai atuar em uma tarefa, me parece ser uma abordagem interessante, né, trabalhar nesse contexto de simulação, mesmo Sim, havendo a dependência. Né? sim, sim. É, perceba que nessa questão de equipe, uma coisa que acontece imediatamente na hora que eu faço uma paralelização de atividades é que há uma necessidade maior de comunicação. Por quê? Se eu comecei a atividade B e a atividade A não terminou, então, na medida que o A, eu estou fazendo ali suposições do resultado da atividade A para começar a atividade B, eu tenho que ter uma comunicação, porque aquela suposição pode mudar todo dia, certo? Certo. Então, aumenta a necessidade de comunicação, porque se eu não aumentar essa comunicação e simplesmente trabalhar isolado, o meu risco vai lá para cima. O risco de quê? De não encaixar, de dar errado,
de eu ter feito suposições Retrabalho, erradas, assim. de ter muito mais retrabalho, né? Então, tudo isso precisa ser avaliado. Então, como são recursos que eu tenho à minha disposição para poder, de repente, atender a um requisito de, ó, sabe aquele prazo que você tinha? Você vai ter que antecipar em uma semana. Puxa, mas agora como é que eu vou fazer? Porque eu já tinha planejado tudo aqui direitinho. Não, então você vai ter que paralelizar, você vai ter que tentar pegar essa atividade A, só tem uma pessoa trabalhando nela. Será que se eu puser mais uma, vai reduzir ou vai atrapalhar? Porque Entendi. tem isso também, né? Eu posso, se for uma atividade manual, vai carimbar alguma coisa lá, um envelope. Não, se eu puser Vai 10 ajudar, né? pessoas, vai ajudar, né? Sim, Mas atividades complexas, como desenvolvimento, sistemas, engenharia e tudo mais, não é assim, né? Então existe um sim. limite nisso. E o limite é justamente assim, a quantidade de pessoas que eu coloco que começa a saturar e em vez de aumentar a produtividade começa a cair porque a necessidade das pessoas se comunicarem para elas poderem trabalhar em paralelo é muito maior. Então, às vezes, eu fico ali muito mais só perdendo tempo explicando para os outros o que, que eu estou fazendo, para que os outros não fiquem desincronizados comigo, do que eu produzir efetivamente. Entendi. Então, existe um limite dessa, desse recurso de paralelismo. E onde que eu vejo esse limite? É justamente conhecendo a minha equipe, é conhecendo a pessoa que eu estou trazendo para colocar, para ver se amplia, para ver se melhora. Então, eu preciso saber disso, né? Então, você percebe que o gerente de projetos ele tem vários recursos. Ou eu tento acelerar a execução da atividade A, ou eu paralelizo, se não for possível, eu paralelizo A com B, né? É uma Sim. possibilidade. Ou mesmo B com C. Mas você nem executou ainda a atividade B, como é que você vai saber? Pois é, às vezes é possível, às vezes não. Eu posso tentar fazer A com C. Mas isso não é meio louco, assim? Depende. Eu preciso pelo menos avaliar se existe essa possibilidade. Por isso a Isso na hora que eu importância for da gestão de demandado. risco, né? Sim. Exato, isso na hora que eu for demandado. Porque, por que a gente está falando de tudo isso, né, Rosângela? Porque às vezes, esse jogo de cintura é que faz com que o gerente de projetos ele se destaque, né? Ele consiga ter efetiva atuação sobre os resultados da execução do projeto. Então, essa capacidade de avaliar o cenário, de ter soluções, de poder ter recursos contingenciados ali, reserva de dinheiro mesmo, né? Ou senão você negocia com outros gerentes de outras equipes para puxar uma pessoa que é super importante, que tem alta produtividade. Aí você fala, você me empresta esse cara aqui 2 dias. 2 dias já vai ser suficiente para ele me dar um speed up aqui, e aí eu já devolvo. Então, sabe, Sim. essa gestão ativa, ela faz muita diferença. E é algo que eu Tem diria assim que impacto total, né? é, é. Mas é muito Entendi. difícil hoje também, sabe? As pessoas estão muito no automático, né? Não sei se é uma percepção minha apenas, mas eu vejo que hoje está todo mundo muito no automático, assim, as pessoas não param e pensam nessa gestão ativa, porque você tem que estar raciocinando, você tem que ter tempo, você não pode estar só preocupado em, olha, a gente sempre está atrasado, está pagando vários incêndios, né? Então, se essa é a realidade, efetivamente não tem tempo para pensar em soluções boas, em negociação com outras áreas, né? Com outras equipes, outros gerentes de projeto. Senão você acaba agindo muitas vezes de forma reativa, né? E É, aí o tempo impossibilita de você ter essa percepção, né? exato. Mas Entendi. gerir um projeto é isso que eu estou falando. Então, você precisa ter recursos para isso. Então, nossa, como que a gente chegou nessa discussão aqui? Por causa do caminho crítico, Verdade. né? Então, se eu não tivesse identificado o caminho crítico, eu não ia saber que esse caminho é onde eu preciso trabalhar para poder antecipar, né? Sim. Então, perceba, né? Em qualquer atividade você tem uma sequência ali lógica. Eu só posso né, ali fazer a finalização de um prato a partir do momento que eu
cozinhei aquilo adequadamente, e antes de cozinhar eu peguei os ingredientes, vi quais eram, né? Então existe uma sequência numa refeição, existe uma sequência, né, de precedência em tudo que você faz, né? Sim. No curso é muito mais claro isso, né? Você tem pré-requisitos, né? Disciplinas que são pré-requisitos. Então você não vai conseguir fazer, né? Então, aquela Sim, sequência de pré-requisitos é a maior do seu curso, ou seja, se você não cursar aquela sequência, você não termina o curso. pode fazer todas as outras, né? Pode fazer as optativas, pode fazer o que você quiser, mas se você não finalizar aquela sequência, que é o caminho crítico, não vai conseguir, não termina o curso. Perfeito. Perfeito exemplo. É, entendeu? Então, são conceitos importantes que vão dando instrumentos para o gerente de projetos efetivamente atuar e fazer a gestão. Porque se não fosse o caminho crítico, você concorda que eu ficaria ali pensando, né? Olha, onde que eu posso mexer para encurtar? É, sem técnica, é um tiro no Sem escuro, uso dos entende? recursos, né? Sim. Exato, exato. Não é que criando o caminho crítico já é imediato, né? Que o gestor vai ter a capacidade de tomar a decisão correta, mas sem ter esses recursos, isso acaba dificultando muito mais, né? Exato. E é tão interessante porque o caminho crítico ele é calculável, né? Existem Calculável. fórmulas, é calculável, existem fórmulas. Como eu falei para você, a folga entre a atividade A e B ela é zero, entre a B e a C é zero, a folga, né? Então isso se Certo. mostra, você calcula isso matematicamente. Então, por exemplo, o Project, quando ele vai fazer Microsoft Project, né, quando ele vai traçar o caminho crítico, ele traça o caminho crítico a partir desse cálculo matemático. Né? Então Entendi. ele checa lá, você nem percebe que ele está fazendo isso, né? Quando você coloca ali a duração de uma atividade, vai começar dia primeiro, vai terminar dia 5 e a seguinte, né, que depende dela, você estabeleceu para começar ali no dia em seguida, né? No dia Dia 6. 6. Né? Uhum. Quando você vai criando esse encadeamento e vai colocando ali no tempo, ele vai fazendo esses cálculos. Né? Então, é possível você fazer o cálculo matemático para chegar ali no caminho crítico. Né? Então, a gente chega muitas vezes calculando. Isso a gente aprende por fórmulas, né? Mas obviamente ninguém faz isso. Né? Todo mundo usa ali hoje ferramentas para fazer isso daí. E o grande problema é que você perde, né, essa essência. Você não sabe. Nem sabe. Exato. Parece que é uma coisa só observacional, né? Você observa lá, fala, eu acho que é isso daqui. A importância da teoria também, né? Saber o que a Exato. ferramenta está apresentando para você. Exatamente, exatamente. Então tem várias E teorias aí por trás. você mencionou isso da ferramenta, eu fiquei na dúvida, por exemplo, ele poderia gerar mais de um caminho crítico dentro de um projeto? Eu diria que Hum, existe um. só tem um, o caminho crítico. E assim, perceba, esse caminho de maior duração, você pode ter paralelos, é muito difícil você ter esse paralelismo, né? Pode acontecer de você ter ali dois, mas acho que isso eu pelo menos desconheço, sabe? Entendi, Eu entendi. nunca aconteceu isso comigo, até num exercício simples que você faça, a menos que você queira fazer isso daí propositadamente, né? Mas se você fizer um Sim. projeto muito grande e que tem ali muitas atividades e você coloque ali as dependências, né? Determine essas dependências, eu acho que isso não é muito factível, não. Entendi. Né? Tem. Matematicamente nada impediria, né? Mas assim, eu acredito No que a contexto do probabilidade seja projeto, muito né? baixa. É, Entendi. muito baixa a Sim, probabilidade disso acontecer. Agora, entendi. se tiver dois, o conceito é o mesmo, né? Você sabe que são os Sim, dois ramos mais longos, né? vão aplicar os mesmos conceitos, né? É. Sim. Então, se eu quiser reduzir o prazo total do projeto, eu preciso atacar aqui. Né? E uma coisa que a gente não falou, mas na questão do episódio do Triângulo de Ferro, mas talvez até seja relevante aqui, é por que prazo, então, a gente está tratando isso de uma forma quase um pouco especial, né?
A gente está falando, se quiser antecipar, né, eu estou falando de prazo, mas e o escopo, e o custo? Obviamente, fica um pouco implícito que se eu estou antecipando o prazo, talvez o escopo seja o mesmo, certo? Só que eu vou ter que executar antes. Para executar antes, eu vou precisar de quê? De mais recursos. Então, talvez o meu custo ele vai aumentar, porque eu vou Entendi. contratar mais gente, eu vou puxar alguém de fora, eu vou pagar hora extra. Então, você percebe que são opções, né, que o gerente tem à sua disposição. Então, perceba que naquela nosso modelo mental de triângulo, né, o trio de ferro ali, triângulo de ferro, trio de ferro é o trio de ferro da capital, né, do futebol, lá, o Corinthians, o São Paulo e o Palmeiras, né, aqui em São Paulo. Sim, Mas o triângulo de ferro, ele você percebe que já mexeu, né? Na hora que eu puxo o prazo, já afeta o custo, inevitavelmente, nesse meu exemplo, né? Se eu não estou tirando, sacando atividades fora, ou não estou incluindo novas atividades, é o mesmo escopo, são as mesmas atividades, eu só estou querendo que sejam entregues antes, então eu tenho já um indicativo que meu custo ele pode estar aumentando. Obviamente, eu já citei aqui, mas o meu risco aumentou também, sim. implicitamente, né? Então, a chance de alguma coisa dar errado, de eu ter que prestar mais atenção, de ter mais comunicação, é maior É também, né? maior, sim. Daí a interdependência, né, que você menciona bastante do É, triângulo. é, Sempre vai exato. impactar, né? Sempre vai impactar. Então, Isso. esse, essa, esse modelo mental, ele ajuda. Ele não é suficiente, mas ele ajuda numa primeira análise, né? Então, a primeira análise é, poxa, mexeu aqui no escopo, pronto, vai ter reflexo no prazo e no custo. Não tem muito o que falar, né? Ou para não ter impacto no prazo, eu vou ter que o custo vai aumentar, porque alguém vai ter que absorver isso daqui, né? Então Sim. tem formas aí de você tratar isso. Eu acho que essa que é a grande questão, né? E a gente já falou disso em episódios anteriores também de você transferir o risco, né? Lembra quando eu falei que Lembro, lembro. você poderia contratar ali um seguro, qualquer coisa assim, né? Você na verdade está transferindo o risco para alguém se acontecer aquele evento que tem uma probabilidade de ocorrer, né? Então você já está se prevenindo disso. Então você não precisa absorver também aquele custo, você pode transferi-lo. Obviamente, estou falando assim, né, de forma geral, se você tem a equipe na sua mão, você não tem um seguro, né? Você não tem como fazer um seguro disso. Então você faz uma reservinha. Você tem lá uma reserva de contingência para você poder ter um jogo de cintura aí. Obviamente não pode ser algo assim, né, estrondoso, né? Senão o custo do projeto vai lá para cima, né? Sim. Mas precisa ter um pouco, sim. Não, perfeito. Acho muito interessante, né, nesse papo de que, além de a gente entender o que é caminho crítico, torna muito claro de entender o porquê, né? Por que utiliza-se esse recurso? Por que é importante para um gestor de projetos criar esse artefato, né? O que ele oferece de benefício, né? Durante, não só, como você falou, não só no planejamento, né? É durante Uhum, todo o projeto que isso uhum, vai ser útil. exato. E Perfeito. se pudesse falar assim, né? Então dessas dimensões aí do triângulo de ferro, o prazo ele é mais importante hoje em dia? A resposta é sim. Então não importa o custo? Não, importa o custo e o escopo, mas hoje você atender o mercado num timing certo, ele é tão importante para o negócio, para você ter resultados, né? A coisa não ficar muito ali cozinhando demais, demorando demais para entregar, para colocar no ar, que prazo realmente é algo talvez desse triângulo aí hoje talvez mais valorizado. Então as empresas estão dispostas sim a não, obviamente, fazer isso de uma forma indiscriminada, mas investir um pouco mais se conseguir entregar antes.
com qualidade, Sim. obviamente, né? E aquele escopo que foi combinado e que é necessário para poder, enfim, colocar no ar um novo produto, um novo negócio, qualquer coisa dessa natureza. Então, você sair na frente da concorrência é muito importante. Você atender o seu cliente num prazo cada vez menor é muito importante. Então, a gente vai vendo e observando que todo o movimento também, né, do mercado no sentido de métodos ágeis, ele foi muito nessa direção, de você não ficar perdendo muito tempo, né, fazendo muitos planos mirabolantes ou coisas muito complexas que nunca se realizariam, né, nunca aconteceriam, Sim. mas fazer planejamentos menores, resolver um problema de cada vez, vai fatiando, né, e entrega rápido, né, tem uma resposta rápida, uma demanda, né, então você vê que se a gente vai para o mundo de sistema, as arquiteturas dos sistemas hoje elas também têm que prover isso, né? São Essa projetados, né, para modularização essa. maior, Sim, exato, esse dinamismo maior na modificação, porque é um organismo vivo, né? Um sistema é um organismo vivo, perfeito. né? Diríamos que o tempo hoje é um fator crucial para a vantagem competitiva, né, das Sim, empresas. sim, sim. Isso já de muitos anos, né? Essa Sim. resposta que eu dei, que o pessoal sempre pergunta, né? Fala, então qual que é o mais importante? Ah, com certeza é o prazo, já faz alguns anos, né, algumas décadas talvez, que essa Uhum. resposta é sim, e eu acho que só vem aumentando ainda mais a certeza sobre essa importância de você ser ágil, de você ser rápido. Por isso, se você for pensar, agilidade dá a ideia de quê? De que Pois você é, faz mais rápido, né? sim. Ah, eu sou ágil. O que é ser ágil? Não, uma pessoa veloz, que entrega mais rápido e tudo. Então, tem essa ideia de rapidez, você percebe que não está atrelado muito a essa ideia de o escopo está comprometido, o escopo vai ser aquele que foi combinado, ou mais ou menos, não. O Ao menor custo, custo, sim. também não está Não. associado muito a custo, está associado muito a timing, a tempo, Perfeito. a velocidade de entrega, né? Então, perceba como isso é relevante no próprio linguajar que se usa, Sim, né? perfeito. Então, é assim. E, e você gostaria de deixar também uma mensagem final concluindo esse contexto de caminho crítico? Bom, sobre o caminho crítico, acho que talvez eu falei o que precisava, pode ser mais complexo, tão complexo quanto se queira, né? Para explicar isso. Tentei ser o mais didático possível, mas eu gostaria de deixar a seguinte mensagem: como é importante a gente conhecer conceitos básicos e tê-los na mente na hora que você vai tomar decisões. Então, todo esse arcabouço de conhecimento para a gestão de projetos, ele te dá instrumentos de atuação e alternativas. Porque quando você não tem esse conhecimento, o seu arcabouço ele é muito raso. E aí você tem poucos instrumentos para poder fazer a gestão de um projeto, para poder corrigir o rumo. Então, vai faltando, sabe, esse jogo de cintura que eu disse. Né? Você fica muito engessado, você Sim. fala, que triste, olha, vai atrasar, não tem o que fazer. Não, tem muito o que fazer. Você só não consegue ver, né, as possibilidades porque te falta É, essa, esses artefatos, esses recursos. Entendi. exato. A atitude do gerente de projetos diante de um atraso nós precisamos recuperar. Como faremos isso? Vamos lançar a mão dos recursos que nós temos. Qual é o caminho crítico? Onde que a gente pode atuar? A gente pode contar com recursos extras? Podemos conversar, negociar com os envolvidos, os stakeholders, né? Enfim, esse é o papel do gerente de projetos, né? Você pode receber uma demanda e simplesmente não engolir aquilo goela abaixo. Você pode tentar negociar. Não tem como negociar. Tudo bem, então vamos ver aqui como que a gente consegue contornar isso para que o prazo ele continue sendo válido e a gente persiga aquele prazo com aquela qualidade, com aquele escopo, né?
O custo, talvez você vai ter que negociar mesmo, vai estourar um pouco ali, ou não. Você pode tentar, você gasta mais agora, mas você gerencia para na frente você ter menos recursos, né? Então, é isso. Acho que essa matemática que é legal. Show. Caminho crítico te mostra possibilidades, né? De atuação. Possibilidades. É, Perfeito. exatamente. E aí, a minha provocação é vocês perceberem isso não só no método tradicional, mas talvez como isso faça sentido também em métodos ágeis, né? Porque isso existe. Sim, Veja bem, isso está acontecendo no método ágil. Não acho que no método ágil não existe dependência. Lógico que tem. Né? Ah, mas é claro. num âmbito Sim. menor. Não importa. Entendeu? E eu não preciso ser só demandado, Rosângela. Eu posso simplesmente chegar para a minha equipe e falar assim: olha, se a gente conseguir entregar isso antes, a gente consegue puxar uma atividade do backlog para esse sprint ainda. Por exemplo. Sensacional. É aplicado, né? É Qualquer aplicado. metodologia, sim. Sim. Entendeu? Essa é a diferença, né, do gerente de projetos e você só ficar ali rolando o dia a dia, né? Perfeito. Participação ativa. Exato. É isso aí. Perfeito, Edu. Super obrigada. Foi enriquecedor de novo esse bate-papo. Que bom, fico feliz por isso. Um abraço, até mais. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.